Adalberto, Antônio, Bonato, Marcelo, bem-vindos. Matuque. Legal. Vamos esperar só um pouquinho para ver se mais pessoas entram aí. No máximo 15, 10 a gente começa, tá bom? Só para garantir. Bom, pessoal, vamos lá, para a gente não fazer vocês perderem mais tempo aí esperando pelos demais, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Carol Prado, sou a coordenadora da gestão do conhecimento aqui na EAC.
E o objetivo da apresentação de hoje, para quem já assistiu algumas apresentações anteriores, é a gente reafirmar o nosso compromisso aí de transmitir para vocês todo o nosso conhecimento técnico. E para quem ainda não participou de nenhum webinar sobre o assunto, é mostrar exatamente em que pé estão as melhorias que a gente está criando para vocês, tá bom? Bom, a pauta de hoje é exatamente falar sobre a nossa plataforma de capacitação. A gente está bem satisfeito com o uso dessa plataforma aí ao longo do mês de janeiro. A gente tem alguns feedbacks e algumas pontuações feitas por alguns dos clientes e até mesmo por parceiros, enfim, quanto à plataforma, e tem sido bastante gratificante ver o quanto tem ajudado de fato quem já está utilizando. Então a ideia é mostrar para vocês hoje quais são essas vantagens e por quê e como as coisas foram construídas, exatamente para que vocês possam utilizar ao máximo possível a plataforma e garantir que o potencial dela seja de fato alcançado e que vocês tenham um resultado cada vez melhor com o apoio dessas informações, tá bom? Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre os projetos da gestão do conhecimento, para todo mundo se localizar em relação às ações que a gente tem feito, tá? E depois a gente entra no detalhamento da estrutura da nossa plataforma de capacitação, que a gente está chamando de EAC-EAD, né? Então, vocês viram até que na chamadinha lá do webinar a gente fez essa brincadeira com C e com D, né? E a ideia é exatamente que vocês conheçam um pouco mais a plataforma, saibam como aproveitá-la, que utilizem para todos os funcionários que utilizam o Neros, que aproveitem dessa oportunidade para capacitar novos funcionários quando vocês contratarem. Então, a plataforma é uma ferramenta excelente para ajudar vocês em relação aí ao trabalho do RH de vocês, tá? E que vocês percebam, de fato, todo esse potencial que a gente acredita que a ferramenta tem como formadora mesmo de usuários do Neros, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu falei, a ideia é a gente primeiro reposicionar vocês aí quanto às entregas, né, a visão macro aí do projeto GC da EAC. Né? Quando a gente fala GC, gestão do conhecimento, tá bom? Bom, ano passado, creio eu que mais ou menos em setembro, outubro, a gente realizou um webinar exatamente para poder falar sobre o EAC Mind e sobre a mudança que ele também provocava em relação à distribuição de informação. Eu ouvi há algum tempo uma frase, foi até num evento da Sambatec, que hoje é uma referência em termos de plataforma de conteúdo, né, de ferramenta de conteúdo, e existe uma máxima nesse meio que se fala que se o conteúdo é rei, a distribuição é rainha, né? Então não adianta a gente ter conteúdo, ter informação técnica de qualidade, ter tudo estruturado, documentado, se isso não chegar na ponta, se isso não chegar na mão de quem realmente precisa utilizar aquela informação. E quando a gente trabalhou com o Mind, pensando exatamente nesse repositório, nessa base de conhecimento, a nossa intenção era garantir que o acesso estivesse disponível para vocês 24 horas por dia, que vocês tivessem autonomia em buscar a informação, em consultar a informação, e que com isso também ganhassem mais agilidade, para poder trabalhar mesmo, para poder executar as operações dentro do Neros, né? Então, ir além da nossa disponibilidade até mesmo em termos de suporte, né, do horário comercial. Quando a gente fala do Mind, ou quando a gente fala da própria plataforma de EAD, a gente abre um novo panorama em relação à disponibilidade do serviço da EAC para vocês, porque essas plataformas estão 24 horas por dia disponíveis para consulta e utilização sempre que vocês necessitarem. Então, acho importante a gente ressaltar isso, porque reforça a nossa preocupação em atender vocês em horários diferentes, inclusive uma vez que o comércio também funciona no próprio sábado e domingo. Então, aproveitem essa oportunidade, tá bom? Bom, e aí voltando um pouco no Mind, o Mind é exatamente essa frente nossa de gestão eletrônica de documentos, que é o que a gente chama de GED, né? Então, a gente teve aí nos últimos 2 anos um grande investimento para a criação da base de conhecimento,
técnica, né, com documentação de produto, de processos, manuais, etc. E ano passado, no segundo semestre, culminou exatamente na disponibilização desse conhecimento, né? Então, o EAC Mind ele vem como plataforma de consulta às informações, né? E então a documentação que a gente tem em relação ao Neros está toda lá dentro. Todos os processos do sistema, a gente tenta caminhar para a documentação máxima disso para poder auxiliar vocês, né? E para isso acontecer, a gente teve uma série de tarefas, de ações relacionadas à taxonomia desses documentos, à indexação, ao armazenamento e até mesmo a criação do processo de busca, que era algo que a gente precisava tornar mais acessível possível para os nossos clientes. E foi quando a gente colocou aquele campozinho de busca, né, bem no estilo Google, assim, no portal do cliente. Então, para a gente, isso foi uma virada de chave considerável, creio eu que para vocês também, né? Imagino que todo mundo que está aqui nessa sessão hoje já utilizou o campo de busca, né? Quem não tiver utilizado, por favor, até comente e me conte por que não usou. E a nossa ideia é exatamente garantir essa acessibilidade, garantir que vocês tenham cada vez mais acesso às informações que vocês precisam para poder utilizar o Neros em todo o seu potencial, tá? Bom, e aí essa frente de gestão eletrônica de documentos, o nosso desafio agora é garantir a manutenção desses conteúdos, né? Se sai uma melhoria de produto, se tem uma alteração na versão, enfim, ou, né, se a gente tem alguma uma nova funcionalidade sendo liberada, a nossa ideia é exatamente que vocês tenham essa informação disponível quanto antes para ser consultada. Então, a manutenção dos conteúdos do EAC Mind hoje é parte da rotina da GC em parceria com as áreas técnicas da EAC, né? Então, a partir do momento que o DEVEL, o desenvolvimento, libera alguma funcionalidade, a gente tem que correr atrás disso para ser documentado, a gente tem que divulgar isso para o suporte, a gente tem que capacitar tanto a equipe de suporte como implantação, até chegar na ponta para que vocês também recebam essa informação, tá? E aí vocês também recebem muitas dessas informações através do Novidade Neros. O Novidade Neros é a rainha, nesse caso, né, da distribuição. Então, é muito importante que vocês vejam esses e-mails de comunicação, né? O Novidade Neros é hoje a nossa porta de entrada rápida para chegar em vocês, né? E a gente tem trabalhado o máximo possível numa linguagem bem leve, natural, exatamente para que vocês não consumam uma informação chata o tempo inteiro e saibam exatamente aquilo que está sendo divulgado. Então, cliquem, vejam o documento, vejam qual que é a novidade, pode ser um processo que vocês ainda não têm implantado e que vale a pena avaliar se não é necessário para a sua operação, pode ser um processo que teve uma alteração e que tem uma nova configuração que pode ajudar vocês, ou pode ser simplesmente um alerta, um lembrete, um checklist para uma rotina de inventário, por exemplo, que tem que acontecer periodicamente, né? Então, saibam que o Novidade Neros hoje é a porta, né, o canal de comunicação da GC com vocês, por isso que a gente reforça tanto essa importância, tá? Tem alguém aí que nunca leu ou nunca recebeu um Novidade Neros? Queria só saber também que a gente está bastante preocupado com essa distribuição da informação. Responde aí no chat para mim, galera. Não tem ninguém nem redigindo. Que ótimo, todo mundo já recebeu. Excelente. Bom, então vamos lá. Hoje o que a gente vai falar é exatamente desse segundo pilar do nosso projeto da GC. Tá? O que a gente chama de LMS, Learning Machine System, tá? Ou seja, é a nossa plataforma de ensino à distância, de EAD. Tá? Bom, e qual era o grande desafio, e continua sendo o grande desafio para a EAC? Tá? Gerar conteúdo de qualidade para vocês e manter esse conteúdo atualizado de acordo com a liberação de produto. Então, saibam que todo o conteúdo que a gente está preparando, que a gente está disponibilizando, claro que ainda tem muito a melhorar, mas já é um salto considerável em termos de formato, didática, prática de uso do sistema, preparação, planejamento, enfim. Tá? Então,
os treinamentos, as trilhas que a gente criou e que a gente colocou dentro do EAC-EAD são extremamente orientados ao uso, de fato, que vocês fazem do sistema. Então, se vocês perceberem conteúdos ou necessidade de informação ou algo que a capacitação não trate, não deixe de acionar a equipe da GC para poder solicitar esses conteúdos ou sugerir esses conteúdos para a gente poder avaliar e realmente entender essa demanda de vocês. Afinal de contas, tudo isso está sendo feito para os nossos clientes, né? Só faz sentido se for realmente útil para vocês, né? A mesma coisa com os documentos do Mind, né? Bom, e aí, dentro do EAC-EAD, né? A gente tem aí toda uma didática estruturada pensando em como o conhecimento se compõe. A gente pensa em níveis mesmo, né? A base do conhecimento até ele chegar no nível avançado aí de uso do Neros. Então, a gente tem construído isso junto com a equipe técnica, não está saindo da cabeça da GC. Então, a gente tem como referência exatamente o time de implantação, quando ele treina o nosso cliente, a gente tem como referência o próprio suporte para saber onde é que pega aquela dúvida específica, tá? E por isso a gente tem feito todo um trabalho em relação a isso. Quando a gente fala, inclusive, de conteúdo, a gente tem lá disponível para matrícula, né, o conteúdo que foi feito em 2016, que é a visão geral do Neros, e tem o conteúdo que foi preparado aí do final do ano passado para cá. A diferença entre os dois, inclusive, é o nível de detalhe técnico que a gente entra, para poder tratar do produto em si. Então, quando a gente pega o Visão Geral Neros, ele realmente faz uma visão geral do Neros. E quando a gente pega as trilhas por processo, por módulos, já de 2018, elas entram no nível de detalhe já mostrando a prática do sistema. Tá? O objetivo do treinamento não é ensinar você o processo de negócio, mas sim o processo que está embarcado dentro do RP. Tá? Então, é importante também ter essa clareza. Tá? Bom, e aí, em relação às trilhas do conhecimento, que a gente tem aí de desafio, de fato, é criar trilhas que sejam segmentadas, que atendam a processos específicos de cada um desses segmentos, trilhas que também ajudem a construir um nível de senioridade, né, em escalas, aí, em níveis, né, exatamente para formar os usuários do Neros de acordo com a necessidade. Isso também vale, inclusive, para dentro da EAC, tá? Então, saibam também que a mesma plataforma de ensino à distância que vocês estão utilizando é também uma plataforma que agora o RH adota como trilha de formação interna, tá? E a gente tem conteúdos também específicos só para EAC, por exemplo, formação comercial, né? E a ideia é exatamente desenvolver essas competências técnicas, né? A gente quer garantir que o usuário ganhe segurança suficiente depois desses treinamentos para poder operar o Neros. Então, o objetivo final disso é capacitar e capacitar vocês da melhor forma possível, né? E chegando na ponta, ou seja, o EAD está acessível a qualquer um, em qualquer ponto do país, do mundo, ok? A qualquer horário, você pode assistir e rever aquele conteúdo quantas vezes quiser dentro do prazo de validade do curso. E a ideia é que vocês possam se manter atualizados, inclusive fazendo esses cursos novamente quando for necessário, em caso de reciclagem, né? Então, é muito importante que vocês entendam o quanto a gente está apostando, de fato, nessa plataforma como uma forma de ajudar vocês a capacitarem os usuários do sistema, tá bom? Bom, e aí outros 3 pontos que a gente tem aí dentro da ferramenta são exatamente os recursos de avaliação, né, de certificação e gamificação. Quando a gente fala de avaliação, é porque cada um dos módulos, a gente tem se preocupado de criar ao menos questões que reforcem, que consolidem aquele conhecimento que está sendo repassado. A ideia da plataforma é que a trilha toda seja construída com pequenos vídeos, com pílulas mesmo, que é o que a gente chama hoje de microlearning, tá? Que é o que o mercado pratica, é a melhor tática de aprendizado para não cansar por ser exatamente o ensino à distância. E que a cada um desses vídeos a gente tem esse momento de interação, que a gente pergunta, e aí, né? Como eu faço para executar tal e tal coisa no Neros? Qual menu que eu tenho que clicar? E aí vem uma questão lá de múltipla escolha, ou uma questão de sim ou não, que é como se fosse um verdadeiro ou falso, né? Em alguns poucos casos, mais nos treinamentos internos, a gente tem algumas questões abertas, tá? Então, é muito importante que vocês entendam esses momentos de avaliação dos EADs,
como um momento de consolidação de informação, exatamente para dar aquela pausa para você absorver aquela informação, tá? No futuro, a gente tem toda uma expectativa de criar ambientes com prática, tá? E aí, isso é o nosso desafio, inclusive ao longo de 2018 a gente vai falar sobre isso. Bom, e as outras duas pontas ainda dessa frente é exatamente a certificação e a gamificação, tá? A gente quer gamificar o processo de capacitação, tanto para os clientes como para os funcionários, para que vocês se envolvam e se engajem nisso com alguns benefícios. E é uma coisa que a gente tem começado a discutir internamente para poder trazer isso para vocês. Ainda está bem embrionário, também não consigo dar muita informação nesse momento, mas se preparem que 2018 ainda tem muita novidade, tá bom? E a mesma coisa com a própria certificação. A ideia é que a gente crie estruturas de avaliação para poder criar mesmo uma comunidade que tenha conhecimento sólido, né, sobre o uso do Neros. Então, a gente quer, assim como tem uma certificação Microsoft no mercado, a gente quer criar um conceito de certificação EAC. Então, vocês vão poder associar isso até mesmo ao desenvolvimento dos seus próprios funcionários, assim como a EAC vai fazer com o plano de carreira dela aqui dentro, tá? Então, ao longo desse ano, a gente também tem esse desafio de estruturar esse modelo de certificação e que a gente acredita muito exatamente em função do retorno de melhor uso, de aproveitamento de fato aí do potencial do Neros. Ok? Bom, as outras duas frentes, a gente ainda tem muito o que caminhar, né, para poder alcançar esse nível de maturidade, mas basicamente a gente fala de processo e pessoas, é o momento em que as pessoas passam a contribuir com o conhecimento de uma forma quase que natural na sua rotina de trabalho. Então, o modelo de colaboração, de geração de conteúdo, passa até mesmo por uma autonomia de geração desse conteúdo, tanto um funcionário como um usuário de cliente, já que ele quer ser reconhecido nessa comunidade da EAC e até mesmo quer ganhar os pontos lá do game, por exemplo, ele passa a gerar conteúdos para a gente e que ajudam a formar e a capacitar outras pessoas, em outros lugares, em outras empresas. Então, tem todo um processo que cria essa comunidade de prática, esse senso de pertencimento, e que está muito vinculado, claro, à maturidade desse processo, né? Então, a gente quer mesmo criar essas ações de reconhecimento, criar essa identidade EAC, tanto para os nossos funcionários como para os nossos clientes, tá? E aí tem muito a ver com cultura, de fato. As plataformas em si entram nesse aspecto, mas tem muito a ver com a parte de engajamento e de comunicação. E a gente mostrar para vocês o resultado disso, como que isso melhora a operação, como isso torna vocês cada vez mais independentes quanto ao uso do Neros, tá? Então, a gente espera realmente que esse ciclo de processos e pessoas seja algo realmente revolucionário, assim. E por último, que na verdade acaba sendo quase o começo de um outro ciclo, é exatamente a parte de conhecimento como serviço, né? Quando a gente fala de CIS, o que a gente espera é que vocês entendam que todas as plataformas, na verdade, elas prestam um serviço relacionado ao conhecimento. Então, vocês vão utilizar todos os recursos possíveis que a gente oferecer para obter conhecimento e para tocarem sozinhos. Então, hoje, por exemplo, quando você assiste um vídeo no YouTube, você quer aprender como fazer algum artesanato específico. Você entra lá no YouTube, joga aquele tema e você, né, autodidata, busca aquela informação e consegue, muitas vezes, essa informação, essa parte prática. Quando a gente fala de uma demonstração do sistema, a gente também consegue alcançar esse conhecimento. A gente consegue fazer com que a informação seja repassada mostrando o próprio uso do sistema. Então, a nossa ideia é exatamente essa, que vocês consumam essas informações de forma espontânea e contínua, né, e que tenham essa visão do conhecimento como um serviço da EAC, exatamente para poder otimizar a operação de vocês, né. E aí a gente também começa a trabalhar com conteúdos mais estratégicos, a gente sai do pilar do conteúdo básico, né, a gente amadurece em relação ao nível de exigência de conteúdo que vocês mesmos vão nos impor, né. E a gente começa a trabalhar realmente nessa formação de profissionais bem intensamente, já baseada naquele ciclo de gamificação, certificação, modelo de colaboração. E aí a gente segue abrindo possibilidades para inovação e novas plataformas. Isso é um mar de possibilidades. A gente consegue
gerar N fontes de informação e N mecanismos para ajudar vocês na operação, tá? Então, por exemplo, a ideia é que em breve, na hora que vocês estiverem acessando lá o sistema, vocês tiverem uma dúvida específica sobre a tela, é que vocês cliquem no recurso dúvida da própria tela e que vocês não precisem ir lá no campo de busca do portal do cliente. Então, vocês vão por dentro do próprio Nero acessar a base de conhecimento. É um recurso simples, mas que na hora de atualizar o produto, demanda trabalho, e a gente está correndo atrás disso. E aí também a própria base de conhecimento tem que estar bem bacana para ela fazer diferença de fato para vocês, né? Então, a gente tem uma série de desafios aí pela frente. Pessoal, por enquanto, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que aí a gente já vai tocar para a parte que a gente fala agora da plataforma EAC-EAD. Legal, bacana. Acho que o Reginaldo tem dúvida, hein? Porque está demorando a vir um ok. Ah, foi só um ok, Reginaldo? Poxa, achei que tinha uma pergunta, que pena. Bom, beleza, então vamos lá. Qualquer coisa vocês podem ir perguntando que a gente está monitorando o chat, tá, gente? Bom, vamos falar então, né, da bola da vez aí, que é exatamente a plataforma EAC-EAD, tá? A plataforma em si, ela foi construída em cima de uma ferramenta que é o Cubo, tá? Que é uma ferramenta totalmente especializada em ensino à distância. A gente iniciou esse trabalho em setembro, com uma seleção intensa de fornecedores para a gente poder adotar essa plataforma. A gente verificou 18 fornecedores, só para vocês entenderem todo o investimento que a gente fez, inclusive de tempo. Matu, que a gente vai gravar também, tá? Se quiser assistir depois, não tem problema. E aí, esses 18 fornecedores passaram por um processo mesmo de entrevista, e inclusive de teste, de trial, né? A gente solicitou acesso a todas essas plataformas numa versão gratuita, mas simulou todas as funcionalidades dessas plataformas, uma a uma, no nível de detalhe bem específico mesmo, até a gente chegar em 5 fornecedores de plataforma. E aí, em função até mesmo de layout, de proximidade com o que a gente queria para a nossa frente aí de capacitação, a gente chegou ao Cubo como finalista. E a partir de outubro, a gente começou a realizar alguns testes internos, exatamente para evitar que ainda chegasse com algum tipo de dúvida para vocês. Ou seja, vamos testar primeiro dentro de casa, né, que é o modelo ideal. A gente executou vários projetos aqui, pilotos aqui dentro, exatamente de capacitação com os nossos próprios funcionários, e também com aplicação de provas, execução de exercícios, carga de conteúdos em diferentes formatos, enfim. Então, o que vocês estão vendo hoje ficou ao longo de outubro, novembro e dezembro em testes. Inclusive, em dezembro, a gente liberou para uso de alguns clientes desse grupo piloto. Inclusive, o Alberto está aí, ele pode levantar a mãozinha e falar como foi. A gente liberou para 4 clientes para que eles ajudassem a gente a ver de fora, né? A gente fica com uma visão meio que viciada quando a gente está trabalhando dentro de casa com aquela ferramenta. E aí a ideia de colocar esses 4 clientes era exatamente para que consumissem e falassem para a gente especialmente da usabilidade da plataforma. A gente passou bem por esse teste, e aí quando entrou janeiro a gente resolveu, vamos liberar, que a gente já está pronto para isso acontecer, e todo mundo já pode começar a consumir os conteúdos, né? Bom, e aí, né, afinal de contas, o que é o Cubo? Que é o EAC-EAD, tá? Usem EAC-EAD, essa é a ideia, mas a plataforma, a ferramenta se chama Cubo, tá bom? Exato, o Alberto falou uma coisa aí que é bem importante, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre engajamento, de como fazer isso acontecer. A gente teve uma experiência bem bacana agora no mês de janeiro, com um cliente nosso que está em fase de implantação, e o que a gente percebeu que faz a diferença, de fato, nesse envolvimento da turma em relação à capacitação, é a atuação da própria empresa, de vocês mesmos. Por quê?
Eu, como fornecedora de conteúdo, tenho total interesse em fazer com que vocês utilizem melhor o Neros, que vocês cada vez gostem mais de usar o Neros, que saibam usar melhor o Neros e todo o potencial dele. Mas se isso não se tornar uma parte do processo de vocês como prática, fica só vinculado somente à motivação pessoal do próprio funcionário. Então, o Cubo é a plataforma de EAD, exatamente, é o nome da ferramenta, tá, Alberto? Desculpa, Elvis. A gente aumenta o prazo, Alberto, aguenta aí que a gente vai falar sobre isso. E aí, a ideia é que vocês também definam, talvez, o próprio RH de vocês como alguém que monitore a evolução e a execução desses treinamentos, como parte do seu processo de treinamento de novos funcionários, ou de reciclagem mesmo do time que já está aí, ou de atualização quando for lançado algum conteúdo novo, né? Então, envolvam especialmente os RHs de vocês, tá? E aí eu vou falar para vocês, vou deixar meu e-mail de contato aí no final, vou falar sobre um ponto muito importante, que é a gente também ter os canais de contato com vocês atualizados para poder fazer esse processo, né? Bom, e aí, voltando aqui ao que é o Cubo, tá? Elvis perguntou aí se o Cubo é uma plataforma de EAD. Sim, é exatamente isso. O Cubo é a ferramenta que a gente adotou para poder criar a nossa plataforma de EAD, tá bom? E ela se chama hoje EAC EAD. O que a gente tem dentro dela é exatamente uma série de instrumentos para poder promover essa capacitação. Então, ela permite que a gente crie trilhas de conhecimento, que a gente acompanhe as atividades que são realizadas pelos alunos, que a gente saiba por quais módulos eles já passaram, quais eles já concluíram de fato, e quais exercícios também já foram realizados. Que a gente também faça uma avaliação por treinamento para saber se aquele conteúdo está adequado realmente à expectativa do usuário, né? E que a gente também possa fazer esse controle de acesso a todos os usuários. Então, até fazendo um parênteses com o que o próprio Alberto falou sobre o prazo ser curto, quando a gente olha para a formação, especialmente de adulto, que é o que a gente chama de andragogia, tá? Adulto precisa de um tempo limite para executar uma determinada tarefa, porque existe aquela famosa síndrome de estudante, né? Se você não define um prazo, a tendência é a pessoa enrolar até chegar o último dia e só executar no último dia. Então, é por isso que a gente define como padrão esses 10 dias de execução dos conteúdos, tá? Como vocês viram lá no próprio formulário de solicitação de treinamento, a gente também tem uma opção lá de prorrogação da matrícula, né? A gente sabe que acontecem N coisas, mas eu preciso que vocês também me digam que precisa prorrogar, tá? E aí, Alberto, eu tinha até combinado com o Fernando dele montar esse plano lá para vocês fazerem esse acompanhamento. Eu sei que você precisa prorrogar. Para a gente poder fazer esse acompanhamento. A tarefa está com o Fernando, não está comigo, tá bom? Para a gente redefinir essas matrículas de novo e vocês fazerem esse acompanhamento bem mais aproximado e bem mais rigoroso, entre aspas, assim, tá? O nosso interesse total que vocês usem, então não se preocupem com a questão de solicitar a prorrogação. Não tem custo, continua sendo essa mesma ideia, tá? Inclusive, várias pessoas ficaram em dúvida em relação a isso, e eu acho importante a gente reforçar. Os conteúdos que estão sendo disponibilizados hoje via EAC EAD são gratuitos, tá? O nosso interesse... Pode sim, Alberto, sem problema. Não tem problema. Você pode escrever quando você for precisando. Entrou um novo funcionário, você quer reciclar alguém específico que está te dando trabalho, vai lá no formulário, manda, a gente recebe. Isso é rotina agora, tá? O processo de capacitação é contínuo e a gente entende que o time das empresas também muda. Então, tá lá para sempre o formulário. A não ser que o formulário mude de lugar, tá bom? Mas a ideia é que vocês peçam isso sempre que vocês precisarem, sem problema nenhum, tá? Bom, e aí a ideia desses conteúdos serem gratuitos é que também é do nosso interesse que vocês utilizem o Neros da melhor forma possível, né? Quanto menos vocês precisarem, inclusive, do meu suporte por questões de dúvida, melhor ainda para todo mundo. Vocês têm mais independência, mais autonomia e a gente tem uma sobrecarga menor no atendimento. Então, é bom para todo mundo, tá? Não existe essa de a gente não está fazendo caridade, né? Exatamente, isso aí, Elvis, é gratuita, tá? A gente não está fazendo caridade para ninguém, é bom para todo mundo. Exatamente. Bom, e aí, o que a gente tem, então, né, de conceito aí dentro da plataforma?
Quando a gente fala de trilha de conhecimento, por que a gente chama de trilha, né? Porque a gente quer, na verdade, desenvolver essas competências de acordo com uma sequência que a gente entende que é de formação daquele conhecimento. Né? Quando a gente está na escola, primeiro a gente não aprende a somar e a subtrair, para depois ir para a divisão e para a multiplicação, porque exige um nível de complexidade e de maturidade, de absorção daquele conhecimento, que essa sequência, de fato, é quem ajuda a construir. Então, você começa pela base, para depois ir construindo o topo da pirâmide, tá? Então, tudo que a gente estruturou dentro da trilha de conhecimento considera essa didática, essa lógica, né? E especialmente que seja um conteúdo útil para vocês, tá? Então, reforço mais uma vez, gente, o feedback de vocês em relação aos conteúdos, às plataformas e tudo que a gente tem feito da gestão do conhecimento é crucial, porque vocês são os meus clientes, ok? Assim como os funcionários aqui dentro também. Então, eu preciso que vocês deem esse retorno, que vocês sejam transparentes em relação a isso. Matuque tem ajudado bastante nesse sentido. Exatamente para poder ajudar a construir algo que seja válido. Se não for válido para vocês, se não funcionar para vocês, se não for útil para vocês, não faz sentido para a gente, tá? Então, não deixem de dar esse feedback quando a gente pedir, ou mesmo sem a gente pedir, tá bom? A gente já é bem crescidinho para aceitar quando for um feedback negativo, tá bom? Bom, e aí a ideia da trilha é exatamente essa. A gente tem uma série de cursos, de conteúdos, de módulos indicados, que aí o colaborador, né, deve seguir. O seu colaborador como empresa, como o meu colaborador como EAC, né? E aí, nesse modelo de aprendizagem, o que a gente quer é exatamente que o treinamento seja mais fácil, mais leve, e que seja diversificado, que mostre como é a prática, que otimize realmente a experiência de vocês. Ainda temos um salto enorme para dar ainda em relação à prática do sistema no ambiente de capacitação, mas aguenta aí que a gente está trabalhando nisso e é nosso desafio desse ano. Mas, de toda forma, o que a gente já fez agora já foi pensando em como seria mais fácil, qual é a linguagem mais adequada para chegar para o nosso usuário, no nosso cliente, seja em Teresina, BH, São Paulo, enfim, qualquer lugar, tá? Então, tenham em mente que as trilhas estão sendo construídas de acordo com as demandas que a gente vem percebendo. Então, também nos apontem essas demandas, exatamente para que a gente saiba o que a gente tem que melhorar, tá bom? Bom, e aí a gente entra nos exercícios. Que coisa boa, Alberto, fico feliz. Isso aí, é essa ideia mesmo, é o nosso mote, o rei é conteúdo, a rainha é distribuição, tá? Então, garanto que esse é o nosso objetivo de fato, fico feliz. O repositório de dados não está esquecido, tá bom? Está comigo o monitoramento, mas o Devel está trabalhando profundamente nele, não me esqueci. Bom, quanto aos exercícios, como eu falei lá atrás, a ideia dos exercícios é que vocês memorizem esse conteúdo, né? Então, através da experiência de exercitar e de entrar em alguns tópicos e de fazer essas perguntas para que vocês parem para refletir em relação ao que foi transmitido de conhecimento, é o objetivo desses pequenos questionários aí entre os módulos de capacitação, tá? Então, a gente quer que vocês passem por eles sabendo que em algum momento eu vou te perguntar alguma coisa e que aquilo vai ser cobrado dentro da sua trilha de capacitação. E lá na frente vai ser cobrado também dentro do modelo de certificação. Então, o que a gente está fazendo é criar a cultura, o hábito, de fato, do aluno que consome aquele conteúdo, de saber que ele vai ser avaliado, porque aquilo é importante para ele, tá? Então, a gente quer que as pessoas se sintam motivadas, mas também comprometidas, especialmente, com esse aprendizado. E aí a gente foi criando esses exercícios, e vamos criar outros exercícios, tá? Exatamente visando essa melhor prática aí de aprendizado de adulto, tá bom? Ok? Bom, monitoramento. Isso é uma coisa que a gente tem investido pesado agora recentemente, tá? Que a gente quer garantir que a plataforma também nos ajude a acompanhar o desenvolvimento desse aluno, né? Do cliente, o usuário, né? Ele é um aluno nosso, né? Então, a gente quer acompanhar esse processo de capacitação, quer ver o aproveitamento, quer ver o progresso de cada usuário, quer saber onde que ele está naquele momento, né? E, enfim, até para poder permitir a compreensão do que tem que ser melhorado e os gaps mesmo que permitem aí
a atuação nossa em relação à otimização desse aprendizado. Então, por exemplo, esse cliente nosso que estava em implantação, que ainda está em implantação agora desde janeiro, como que a gente fez? Como é que a gente aplicou a trilha e monitorou a trilha, tá? Todo mundo passou pelos ciclos de capacitação na implantação, certo? Então, ciclo 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Então, uma série de conteúdos eram repassados aí durante os treinamentos presenciais para os usuários, né? Agenda de analista e tal e tudo mais. O que a gente fez? Nesse primeiro teste nosso dentro do projeto de implantação, a cada ciclo presencial, os usuários também faziam, os administradores neros, tá? Os usuários também faziam um treinamento, parou? Também faziam um treinamento EAD depois do ciclo presencial para poder consolidar as informações e realizar os exercícios. Antes do próximo ciclo presencial, eles são submetidos, né, e foram já 2 vezes, em uma bateria de provas de certificação, ou seja, eles são certificados por ciclos de informação. Por quê? Porque eu quero que a pessoa esteja totalmente apta, confiante, segura, capacitada no momento da virada para a entrada em produção. Tá? Então, essa é uma das aplicações quando a gente fala da capacitação em tempos de projeto. Né? Então, a gente tem percebido um ganho bem considerável em relação à segurança mesmo de uso do Neros em si. Né? E aí o cara pode assistir quantas vezes quiser o EAD, se ele tiver dúvida e tudo mais. E uma grande vantagem, a carga horária do EAD, ela é muito reduzida e ela é totalmente factível. Ou seja, gente, vocês conseguem fazer aí meia hora de treinamento por dia e executar todo o treinamento do ciclo 1, por exemplo. Tá? Então, o investimento, a dedicação não impacta tanto na rotina de vocês conseguem fazer isso no intervalo pequeno e que, de toda forma, vai ser útil de fato. Se você quiser assistir várias vezes o mesmo vídeo, você pode assistir várias vezes o mesmo vídeo até você entender. Então, esse ponto é bastante importante, assim. E aí, no caso desse cliente, o que a gente fez? A gente monitorou exatamente a execução e o cumprimento dessas atividades, desses módulos. Então, depois do ciclo 1, quando eles começaram a executar o ciclo 1 de EAD, todo dia, diariamente, a equipe da GC gerava uma planilha de controle para poder monitorar aí, de fato, como é que estava a execução desses treinamentos. A próxima ideia, inclusive, é que existe um menu para vocês também, para vocês também já acompanharem isso, mesmo que vocês não estejam em tempo de implantação. Ou seja, vamos supor, o Alberto quer acompanhar lá o desenvolvimento das 15 pessoas dele do time. Vai ter um menu para ele lá na visão de aluno, do histórico, em que ele vai lá assim, gerar relatório para poder visualizar o histórico dos meus alunos que estão matriculados da minha empresa. Tá? Então, vocês também vão conseguir monitorar. Então, a gente quer que vocês tenham todas as ferramentas possíveis para acompanhar a própria formação da sua equipe. Gente, reforço. A plataforma, ela é uma ferramenta para o seu RH, não é uma ferramenta só para EAC, tá? Então, aproveite, estou falando, estou dando a dica, aproveite, tá? Alguma pergunta, pessoal? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Bom, e aí a certificação? Vamos falar aí sobre a grande expectativa que ronda 2018, né? 2018 vai até 31 de dezembro, hein, gente? Olha lá, começa a cobrar agora não. Bom, o que vai ser a certificação, né? A gente quer criar um grande programa aí de validação e de... Desculpa, Helito, eu não entendi. A gente quer criar um grande programa de validação e reconhecimento dos usuários Neros, tá? Então, a gente tem como foco realmente promover a formação técnica, tanto de cliente como funcionário, quanto ao sistema e aos processos de negócio ligados ao varejo. Então, a gente quer garantir que aqueles que estão investindo em capacitação e no melhor uso do Neros também sejam reconhecidos. Eu ainda não tenho... Depois você consegue assistir a gravação, tá bom, Hélio? Eu ainda não tenho ainda muitos detalhes para passar para vocês, né? Mas de 2018 está aí, vocês vão receber informação. Reforço sobre a leitura da novidade Neros, para vocês ficarem por dentro disso.
sobre os nossos webinars, enfim, a gente vai tentar passar essa informação de todas as formas possíveis para vocês. Mas o processo de certificação tem aí um grande desafio e eu creio que vai ser extremamente vantajoso para vocês como clientes, tá? A gente quer aí muita gente aí certificado como administrador Neros e a gente entende que esse investimento tem um retorno positivo tanto para o cliente, para vocês, como para a gente EAC, tá bom? Bom, e aí vamos entrar aqui rapidinho na plataforma. Ah, eu não consigo transmitir a tela aqui, consigo, Dani? A gente vai tentar transmitir a tela aqui, só um minutinho, pessoas. Travou. Olha, travou. Mas tá travado. Eu tô assim, ó, no vídeo. O meu tá travado. Aqui tá travado. Que estranho. Não é a internet. Tá bom. Só um minutinho, pessoal. Tá dando para me ouvir, Dani? Só um minutinho que travou a minha própria visão aqui. Não. Posso entrar e sair da sala de novo? Dá problema? Oi, pessoal. Hamilton, não tá tipo net não, viu? Tá rolando alguma coisa aí, eu não sei o que é não, mas é na minha máquina. Bom, vamos lá. A ideia agora é a gente mostrar para vocês a carinha da plataforma. Danizinha, venha cá e me mostre onde faço o que faço. É no compartilhar? Não, né? Falei do link. Compartilhar a tela. Não é não. Bonato, a gente já te liberou acesso aí ao uso do EAC EAD, né? O mesmo foi para o Alberto também. Enquanto a gente coloca a tela para compartilhar aqui, enfim, falem aí como é que foi a experiência de vocês em relação a esse uso, se vocês tiveram dificuldades, se a plataforma é fácil de usar, se o conteúdo está num formato compreensível, tá? Fale aí, contem aí. Isso, legal, é exatamente isso. Ser fácil, ser curto, direto, é isso aí. Antônio, você solicitou o acesso através do formulário que a gente divulgou? Desculpa, de que empresa que você é? Olha aí, tá vendo? Não chegou nenhuma inscrição para mim da Pintos. Ninguém me pediu acesso.
Pois é, só pedir que a gente libera, sem problema nenhum. Eu vou compartilhar com vocês aqui o link. E aí vocês façam, por favor, vossas inscrições. Tá bom? Mando já, ó. Tá na mão. Esse é o link. Ah, Bonato, o lance é o seguinte. Às vezes algumas questões dos testes também consideram os materiais complementares de leitura que a gente coloca na trilha. É isso mesmo, a gente puxa a régua. Aqui não tem moleza, não. Tá? Então, pode ser que algumas dessas questões também sejam fundamentadas nos materiais complementares, nos documentos do EAC Mind que a gente vincula lá na trilha, tá bom? Então, é para puxar a régua mesmo. É isso mesmo, é essa a ideia. E, Alberto, a gente precisa só prorrogar, é só você me passar quais são os nomes, como eu já tenho todo mundo cadastrado, depois você me manda aí por e-mail, que a gente só prorroga o acesso, tá bom? A gente considera aí esse tempo aí do carnaval para dar um desconto, né? E aí a gente prorroga, não tem problema nenhum, não. Bonato, tá claro que eu falei sobre os conteúdos também estarem nos documentos do EAC Mind? Valeu, Dani. Sim, sim, exato, Alberto. A gente vai conseguir liberar em breve a capacidade de monitoramento por vocês. Isso é uma entrega que já está no nosso radar, já está no roadmap junto com o pessoal do Cubo. Quando a gente fala de vocês mesmos se inscreverem, eu ainda não consigo liberar para novos usuários. Mas, por exemplo, se há uma pessoa que já tenha acesso àquela plataforma, na hora que ela entra, mesmo que o conteúdo esteja expirado, essa pessoa também consegue visualizar todos os outros treinamentos que estão na base e solicitar a matrícula elas mesmas, tá bom? Então, isso eu vou mostrar para vocês na hora que a gente estiver navegando aqui, isso já ajuda bastante, beleza? Eu vou compartilhar a tela aqui de acesso à plataforma, tá? E aí, se tiver alguma pergunta, a Dani vai me avisar aqui no chat e eu vou navegar na plataforma, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, essa carinha que vocês estão visualizando aí é exatamente a nossa tela de login da plataforma EAC-EAD, tá? Quem fez essa arte bonitinha foi Daniela, que está aqui do nosso ladinho, tá? E aí, enfim, essa parte da frescura é toda minha, eu assumo, beleza? Bom, brincadeiras à parte, pessoal. Como que funciona o acesso? Tá? O acesso sempre é pelo login que foi criado com base no e-mail do cadastro da sua inscrição. Tá? Então, o login é sempre o seu e-mail e ele também é o nosso canal de comunicação da matrícula, de validade de curso, etc. Tá bom? E a senha... Pode fazer. Tem uma pergunta. Inscrição empresa. Não precisa. A empresa já está cadastrada. Uma vez que a empresa já participou do processo, ela fica aqui dentro da nossa base para sempre. Eu só preciso, na verdade, no seu caso, dos nomes das pessoas que eu tenho que prorrogar o acesso, porque as pessoas também já existem na base. Se for aquela mesma listagem. Se tiver alguém novo, eu preciso dos dados. Ok? Beleza. Tá bom. Bom, e a senha, ela vai ser primeiro gerada pela plataforma. Na hora que eu fizer a inscrição de vocês, o e-mail que foi indicado e que vai servir como login, ele vai receber um e-mail de administração da plataforma, informando que você tem o usuário X, que é o login e senha, fornecendo o link, que é esse link aqui em cima de acesso à plataforma, e vocês vão poder fazer o primeiro login, certo? A partir do momento que vocês fizerem o primeiro login, vocês mesmos podem alterar essa senha, tá, pessoal? Não precisa ficar com aquela senha cabulosa que a plataforma gera, gente. É só vir aqui em cima, né, e alterar aqui em meus dados a sua própria senha, como todo e qualquer sistema que a gente utiliza hoje em dia, beleza? É só vir aqui colocar a senha atual, colocar a nova senha e trocar a sua senha e enviar. Pronto, está feita, a atualização está feita. Não se preocupe em relação a isso. Bom, e aí vamos voltar aqui, né, na página inicial,
para a gente poder entrar. Qual que é a visão que vocês têm aí de acesso? Toda vez que vocês fizerem o login, a primeira tela que vai ser exibida é a tela dos treinamentos que estão, de fato, já vinculados ao seu usuário, ou seja, todos os treinamentos matriculados. Ok? Se vocês... Tem uma pergunta? A gente consegue? Ah, eu posso aumentar aqui, ó, no Zoom. Peraí. Melhorou? Mas olha, melhorou também quando eu coloquei. Mas acho que do jeito que eu coloquei melhorou já um bocado, não? Pode ser, pessoal? Tá bom aí? Bom, enfim, primeira coisa que você vai cair é exatamente isso, né? Na opção de meus treinamentos. E aqui do lado, na configuração de visualização, vocês podem sempre escolher se vocês querem ver todos em que vocês foram matriculados, ou somente aqueles que estão em andamento, ou somente aqueles que estão expirados, ou somente aqueles que estão finalizados, tá, gente? É muito fácil de usar, tá? A plataforma está muito intuitiva. A gente chegou num ponto em que agora vocês já sabem navegar sozinhos. É só conhecer de qualquer ferramenta de internet que vocês já vão saber navegar sozinhos. Bom, mas ok. Por exemplo, no caso do Alberto, aí que o pessoal já está com acesso expirado, é o mesmo caso que eu. Eu tinha uma validade para fazer esse curso aqui, até 31/12, né? E para poder consultar, eu inclusive já tinha acabado o meu curso, mas meu acesso expirou, e aí se eu quiser solicitar a prorrogação desse conteúdo, eu tenho que fazer aquela inscrição lá no formulário que eu mandei para vocês aí no site, ó, no chat, tá bom? Excelente, tá bom, já foi lá agora e já fez, já deve ter recebido, muito bom. Bom, enfim, vamos pegar aqui um treinamento que está em andamento para a gente poder mostrar como que funciona de fato aí a plataforma, né? Bom, vocês têm aqui as informações de qual é o conteúdo que vocês estão executando, né? Aqui a capinha falando qual é esse treinamento, né? Qual é a informação. Esse é um treinamento feito aí para uma trilha de projeto, né? No caso da Cashbox, que também é nosso cliente hoje, né? Qual que é o perfil que eu estou cadastrada para poder consumir esse treinamento, tá? Esse perfil faz com que vocês visualizem ou não, ou tenham acesso ou não a algum tipo de treinamento, tá bom? E aqui embaixo a gente tem algumas informações sobre esse conteúdo, tá? Aqui tem uma quebrinha aqui, isso aqui a gente já pediu para corrigir, tá bom? A ideia, então, é que você clique para poder acessar, você sabe aqui qual que é a validade do seu acesso, a informação está transparente o tempo todo para vocês, e que vocês cliquem exatamente para poder acompanhar e executar essa trilha, né? Aqui, o que ele mostra? Ele mostra quantos % do treinamento que eu já fiz, né? Qual que é o percentual do treinamento que eu já executei, qual que é o meu aproveitamento, que está vinculado aí aos exercícios que são realizados, tá? Então, o que a gente espera é que chegue em 100% nos dois critérios ao final do treinamento, certo? Mas o aproveitamento, se você responder uma ou duas questões incorretas, por exemplo, ele cai, ok? E aí, aqui embaixo, a gente tem a relação de módulos. Essa sequência que a gente estrutura o conteúdo, ela é crucial para a questão da didática de aprendizagem, tá bom? Então, sigam essa sequência que a gente está sugerindo aqui dos módulos, exatamente porque isso impacta na forma como a informação é absorvida, tá bom? Bom, e aqui eu tenho um módulo, né? Tenho aqui o status desse módulo, fala que ele está finalizado ou, enfim, reprovado, tá vendo? Ó, tem várias situações, simulei tudo para vocês aí. E se eu quiser acessar esse módulo e visualizar, eu já finalizei ele, mas eu quero ver ele de novo, está dentro do meu prazo de validade, eu posso assistir ele de novo. Temos aí professor GA na tela. Como eu já fiz o treinamento, eu consigo adiantar o vídeo. Se é um vídeo novo e que eu ainda não concluí, eu não consigo passar ele para frente e burlar o sistema, ok? Então, vocês têm que fazer o conteúdo
passar por ele completo para ele ser dado como finalizado. Não adianta burlar. O mesmo para a leitura dos documentos. A gente também considera o tempo de visualização do documento que tiver vinculado. Tá bom? Bom, fiz aquele módulo, acessei o conteúdo, executei, posso ver quantas vezes eu quiser. E aí eu tenho que fazer a minha avaliação daquele módulo, certo? A avaliação é exatamente uma série de perguntas, ou uma pergunta, ou 3 ou mais, enfim, depende do conteúdo, tá? Exatamente para saber se a pessoa prestou atenção naquilo que foi transmitido. E aí vale o parênteses do que o Bonato falou, tá? Que muitas vezes as perguntas que estão aqui também estão atreladas à documentação complementar do módulo, tá? Então, fiquem atentos a esse ponto. Pergunta, tá bom? Oi, Dani. Pode ir? Tá. E aí, por exemplo, eu fui reprovada no módulo, e eu falei assim, opa, tirei nota 0, então eu tenho que voltar ao painel e executar novamente a avaliação até que eu entenda e acerte, né? Então, isso é bem importante. Ok, letra A, passei, nota 100, beleza? Volto ao painel e dou sequência ao meu treinamento. O que ele faz? Ele atualiza o meu percentual de aproveitamento, ele atualizou o módulo como finalizado e a opção de acessar a avaliação some uma vez que eu acertei a avaliação, tá? A opção de acessar a avaliação só aparece enquanto ela não estiver feita ou enquanto você tiver que repeti-la, tá bom? Bom, e aí alguns módulos, muitas vezes, vão ser um link para uma documentação no EAC Mind. Então, por isso que toda vez que a gente cadastra vocês na plataforma, a gente também libera o acesso para vocês no EAC Mind, tá? Então, na hora que eu clico aqui, o que ele faz? Como eu já estou logada no EAC Mind, ele abre um documento do Mind referente àquele assunto. E aí, qual é a orientação? Que vocês leiam, passem para esse conteúdo, façam suas observações no seu papelzinho aí, enfim, guardem o que for importante, leiam, consultem e tudo mais, e depois voltem à plataforma, beleza? Aqui em cima do voltar, ó. E aí, ok. Se tiver dado o tempo de leitura que é recomendado para aquele documento, ele vai considerar como finalizado. Como eu só abri e fingi que li, ele continua em andamento, tá, pessoas? Ele faz essa consistência. Posso fazer a minha avaliação. Não passei, obviamente, porque eu não li, né? E aí a gente segue o mesmo procedimento, tá, gente? O progresso do treinamento vai atualizando, o aproveitamento também, o tempo dedicado fica aqui pontuado, tá? Então, todo o processo é mapeado através da ferramenta, tá bom? Ok? Temos dúvidas, pessoas? Legal. Bom, e aí uma coisa que eu quero pedir para vocês, que é muito importante para a gente, GC, tá? Em cima, deixa eu ver onde é que está a opção, peraí. Tem uma opçãozinha que fala para vocês avaliarem a qualidade do treinamento, tá? Tem até que descobrir por que não está aparecendo para mim aqui. Para vocês avaliarem o treinamento. O conteúdo foi bom, não foi? Foi legal, ajudou, não ajudou? Então, sempre responda esse tipo de avaliação para a gente ter feedback em relação ao conteúdo que a gente está gerando. Ok? Bom, agora vamos às dicas, aos macetes, né? O que a gente tem aqui em cima? A gente tem aqui um link que a gente está chamando de base de conhecimento, que em breve isso vai vincular direto ao Mind, tá? Então, por enquanto, ele está fazendo uma busca só de manual da própria ferramenta. Cancelaram? É porque perdeu a validade, não? Quando foi isso? Não, cancelar... Ah, Reginaldo, seu e-mail é o do Gmail e depois e-mail. Reginaldo, essa culpa é minha. Essa eu assumo. É porque na hora que eu fui cadastrar, eu achei que eu tinha escrito errado. Aí eu troquei depois para Gmail, mas eu já voltei para e-mail ontem. Então é só você recuperar a sua senha. E seu acesso está liberado novamente até dia 20/2. Lembro perfeitamente desse caso. Tá? Pode entrar aí. Pode recuperar a senha aí que vai funcionar. Tá? Bom, e aí, esse link da base de conhecimento a gente vai vincular ao Mind, tá? As ferramentas de fórum e o webinar por dentro da plataforma EAC EAD a gente ainda não vai utilizar, ok? Bom, dicas. Quando
Quando vocês clicarem no menu treinamentos, vocês podem visualizar meus treinamentos, podem visualizar provas de certificação que estiverem agendadas. No caso de cliente, a gente tem só para a turma que ainda está em fase de implantação, mas em breve isso vai mudar, fiquem atentos. Temos a opção meus pacotes, que no caso a gente não utiliza muito, é um padrão da ferramenta, porque está vinculado mais ao processo de venda de treinamento, ok? E temos o Minhas Trilhas, tá? O que é importante no Minhas Trilhas? Toda vez que vocês solicitarem um cadastro lá naquele formulário de treinamento, estejam atentos se vocês estão solicitando um cadastro numa trilha ou num treinamento. Qual é a diferença? Pode parecer bobo, mas é uma diferença estrutural. A trilha exige toda uma sequência de aprendizado, tá? Então, quando eu entro aqui no Visão Geral Neros, e eu quero fazer a minha trilha do Visão Geral Neros, todos os conteúdos estão aqui dentro numa sequência que a gente orienta que seja seguida, né? E quando vocês consomem treinamentos modulares, você pode fazer aquele treinamento e na ordem que você bem desejar. Eu quero ver só o do Linux, por exemplo, certo? Então, priorizem essa visão de trilha quando se tratar de uma trilha mais complexa, tá bom? Fiquem atentos a esse processo aí, é uma recomendação importante, ok? Aqui, ó, no formulário, quando você solicita a inscrição, a gente usa exatamente esse termo por isso. Eu tenho uma trilha de administração do sistema. Eu tenho uma trilha de Visão Geral Neros, né? Então, é porque eu quero que você acesse a trilha, né? E siga a sequência que eu propus para você de estudo em relação à gestão de estoque. Ok? Certo, pessoas? Alguma dúvida em relação ao uso da plataforma como um todo? Tá tranquilo? Tá favorável? Essa piada é antiga, mas ok. Né? Esse é o link da plataforma aí, tá? Caso alguém tenha aí alguma dúvida. Recupere sua senha aí, Reginaldo, se você não tiver ainda, tá? Tem um menuzinho aqui, ó. Esqueceu sua senha? É só vir aqui, colocar o seu e-mail, clicar para recuperar que você recebe uma nova senha, ok? Beleza? Certo, pessoas? Podemos ir adiante? Tá. Tá aparecendo direitinho o PowerPoint aí? Tá, beleza. Então tá. Bom, vamos lá. Falamos aí sobre o uso do cubo, né, do EAD. E aí, agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho, bem rapidinho, assim, do trabalho que está por trás disso, tá? Essa visão que vocês estão visualizando aí na tela é a visão do administrador da plataforma, que é o que hoje a gente visualiza aqui na GC. Então, para vocês entenderem a dimensão do trabalho que está sendo feito, espera aí só um minutinho que eu vou entrar na minha área de trabalho de novo. Essa é a nossa área de administração. Então, hoje a gente já tem 92 alunos cadastrados, se não me engano, 30 só são EAC, o resto todos são alunos de cliente que solicitaram matrículas ou que passaram pelo projeto piloto, no caso, né? Retirando aí dessa relação de empresas cadastradas, dessas 32 empresas, tirando EAC e o fornecedor, a gente tem aí 30 clientes já cadastrados. E quando a gente fala que a gente tem aí 1.253 módulos em andamento, é porque são os módulos lá do treinamento que já foram iniciados por algum aluno e que seguem em andamento. E concluídos, a gente já tem 1.591. Só essa semana, a gente já concluiu 95 módulos. Então, cresceu bastante, tomou uma proporção muito legal. A gente realmente acredita muito nessa iniciativa. É importante a gente controlar a validade dos acessos pela questão da didática e até mesmo para garantir esse controle do acompanhamento, né, do desenvolvimento de todo mundo. Então, eu espero mesmo que vocês aproveitem e usufruam mesmo dessa ferramenta, tá? Quando eu falo do mecanismo de vocês poderem acompanhar o desempenho do próprio aluno, vou mostrar aqui um exemplo em tempo real, tá bom? A ideia é que vocês tenham acesso a algo semelhante a isso para a sua empresa, só que na visão do aluno. Então, por exemplo, eu quero ver como é que foi o desempenho do Alberto, né, ano passado, em relação aí aos treinamentos. Então, a gente gera aqui um relatório em Excel,
como a gente não trabalha com Office aqui, eu tenho que importar isso para o meu Drive, tá? Só um minutinho, peraí. E aí essas informações já são disponibilizadas para vocês em tempo real e vocês conseguem acompanhar todo esse processo, tá? Ai, tá em downloads. Bom, aqui a gente tem o relatório. Vou abrir ele com a planilhas Google, que fica melhor. E agora a gente vai saber se o Alberto fez ou não treinamentos. Haha! Bom, o que a gente tem aqui, ó? O que ele falou? Não, mas ele entrou para testar, quem tinha que fazer era a equipe dele. Bom, e aqui, ó, a gente tem todos os módulos, né? Qual que é a empresa, qual que é o segmento que a gente cadastrou aqui, a empresa, né? Quem é o aluno, qual foi a data da matrícula, quando que ele começou o treinamento, o primeiro login que ele fez, quando. Mas está aprovado, Alberto, para de reclamar. Bom, e aí a gente tem aqui data fim, progresso, né, se está finalizado, se está em andamento, tempo de execução do treinamento, nota, status, enfim. Então, esse relatório vocês vão ter acesso para poder fazer o acompanhamento de todo mundo da empresa de vocês, assim como eu gerei aqui. Vocês vão selecionar as pessoas, por exemplo, o Fernando, que também é da equipe da Beolar, também fez treinamentos. Então, eu posso ir colocando várias pessoas aqui e gerar esse relatório e fazer esse acompanhamento diariamente, a cada hora, a cada minuto, enfim, tá? Isso vai depender de acordo com a gestão de vocês. Então, usem e abusem disso como ferramenta de capacitação e espero que em breve vocês também se tornem geradores de conteúdo, tá? Essa é a nossa grande expectativa. Bom, vamos voltar lá na apresentação. E é isso que eu mostrei para vocês, foi exatamente o dashboard, né, da visão do administrador. Tá bom? Ok? Justo no Linux, né, Alberto? É desse jeito, vou te contar. Bom, e aí a gente tem aqui um lembrete para todo mundo entender claramente qual que é o papel de cada uma das plataformas da gestão do conhecimento que foram liberadas, tá, gente? O EAC Mind é uma grande ajuda na capacitação? Sim, mas ele não tem embarcado nele o lema da didática, o lema da estrutura de capacitação em si, tá? Então, entendo que se você precisa de capacitação para formar alguém, né, naquele processo e tudo mais, o importante é que você esteja dentro do EAC, EAD, numa trilha de capacitação, porque a trilha também tem documentos do EAC Mind, tá? Então, o Mind hoje é a nossa base de conhecimento para consulta. Você tem dúvida rápida, você quer ler sobre um processo específico, você já utiliza o sistema, o Mind é a fonte que ajuda a gente a construir essa informação em tempo rápido, em tempo prático, né, na operação. Então, por isso que a gente coloca que o Mind tem esse suporte à operação, né, ele ajuda com perguntas e respostas em si. A gente monitora diariamente aqui também a utilização, vou até entrar aqui rapidinho e vou fazer uma simulação com vocês, a utilização do Mind em termos de consulta. Vamos supor, vocês digitam lá um termo que vocês não encontraram resposta ou nenhum documento que apoie. Esses termos são monitorados pela GC, exatamente para a gente poder saber quais são os conteúdos que a gente tem que gerar, ou orientar o usuário em relação ao uso correto do campo de busca, tá? Então, quando a gente vem aqui na plataforma e a gente busca lá SPED, se vocês não encontrarem nenhuma resposta sobre esse tema aqui, o que a gente faz é incluir no nosso radar de geração de conteúdo e entender por que aquele conteúdo está sendo solicitado. Então, reforço mais uma vez, sempre que vocês fizerem uma busca e consumirem alguma informação aqui dentro do Mind, não deixa de falar para a gente se a informação foi útil ou não, tá? Fale para a gente, se a informação não foi útil, expliquem por quê, o que podia ser melhor e tal, papapá. Exatamente porque diariamente isso gera para a gente feedbacks para a gente poder melhorar essa base de conhecimento, tá? É trabalho nosso de formiguinha falar isso com vocês, a gente vai falar isso em todos os webinários, né? Mas é importante que vocês entendam o quanto que a gente quer ouvir vocês, é bom para vocês, tá bom?
E essa votação de utilidade, ela é diária. Então, se para hoje não foi útil para você e amanhã foi útil, não tem problema. Amanhã você pode votar como útil, tá? Então, não se preocupe que isso não é um voto estático, não. Ok? Bom, voltando lá na nossa apresentação, diga. Legal, beleza, vamos lá. Eu quero saber sobre o SPED contábil, por exemplo, certo? Se você digitar direto assim, o Alberto, nessa sequência, não tem problema. Ele considera essa sequência, você não precisa colocar nada entre essas palavras, asterisco, nada. Você digita simples, tal como está, tá? Mas se você busca em outra sequência, você tem a mesma resposta, portanto, tanto faz, ok? Agora, outro ponto, gente, não usem caracteres especiais nessa busca. Então, se vocês estiverem buscando alguma documentação de versão 8.4, sei lá quanto, ele não vai trazer, ele não entende esse tipo de busca. Ele precisa da informação sem a pontuação. Vamos ver se existe essa versão aqui, nem sei. E aí ele traz a documentação de versão, ok? Então, lembrem-se de usar o campinho aqui que está aqui do lado, que mostra o que é a orientação de busca, né? Quanto aos caracteres especiais, quanto à documentação no número de versão, e inclusive localização de ticket, tá bom? Então, usufruam, continuem utilizando muito essa ferramenta. Ok, Alberto, respondido? Legal, bom. Enfim, outra coisa também que a gente tem trabalhado bem para fazer, tá, gente? São as perguntas e respostas, né? A gente quer que vocês façam perguntas para o portal, né? Por exemplo, eu quero realizar inventário. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Gente, se escrever errado no português, a ferramenta não faz milagre, ok? É uma dica importante. Fica a dica, tá? Bom, eu coloquei aqui uma expressão que é quase uma linguagem natural. Eu quero realizar meu inventário. Ai, desculpa. Eu coloquei aqui uma expressão aqui, realizar inventário. É uma expressão praticamente de linguagem natural. Ele vai trazer tudo que ele tiver mais próximo possível daquelas expressões, ok? A gente também tem trabalhado para indexar o conteúdo de forma que ele fale cada vez mais a linguagem de vocês. Bom, e aí... Outro ponto é o que a gente sempre falou, né, que a consulta é 24 horas por dia, que a gente trabalha com a linguagem natural, como eu falei agora. Um item que em breve a gente vai liberar para vocês é a pesquisa junto com o banco de soluções. Quem aí já usou o campo do Mind para fazer pesquisa por dentro de um atendimento? Favor responder, por favor, no chat, para que Danizinha me conte quem já fez esse milagre. Vamos lá, quero saber quem fez. Bonato. Sigo na expectativa, Bonato, por favor. Olha aí, olha que absurdo, Bonato, que decepção. Olha só, vou mostrar para vocês aqui qual que é a vantagem, tá? Aqui dentro do cadastro de ticket, a gente mostra uma abinha a mais para vocês. Olha aí, que coisa boa. Bom, e aí quando eu digito aqui um termo, eu também trago para vocês aqui o histórico de tickets de vocês. Então, se você faz uma pesquisa pelo termo SPED fiscal, ele traz tudo do Mind e também traz o seu histórico de tickets. Vai que alguma dúvida sua é uma dúvida recorrente que você já teve em algum outro momento. Então, ele também te permite fazer essa busca na sua base de tickets. A ideia é que isso aqui também passe a aparecer lá na frente, naquele campo principal do portal, tá, gente? Mas ainda vai demorar um pouquinho a ser implementado para colocar aqui, porque aqui o espaço é mais restrito, enfim. Então, aguardem que vai sair, tá? Então, aproveitem dessas ferramentas, tá, gente? A gente tem trabalhado duro para vocês conseguirem acessar a informação de várias formas, tá bom?
Bom, e aí, ficando claro, então, a diferença entre o Mind e o EAC e EAD é exatamente isso. O EAD tem foco na trilha de capacitação, na formação de novos usuários ou na reciclagem e atualização de quem já utiliza o Neros, na demonstração prática de uso do sistema. O documento do Mind não demonstra isso na prática, né? Monitoramento didático, a gente quer garantir esse acompanhamento para ver se isso está sendo realizado ou não. E a própria avaliação do aprendizado, né? Tudo isso, o nosso foco é manutenção do conhecimento, que vocês continuem sabendo utilizar o Neros e que a gente consolide o Neros como ferramenta de trabalho de vocês. Tá? Então, essa é a moral da história, era nesse ponto que a gente queria chegar, tá bom? E o que a gente espera, de fato, é que seja útil, que seja simples, que seja efetivo, e que faça diferença na operação de vocês. O objetivo total de todo esse processo é fazer com que o cliente EAC utilize o Neros cada vez mais, cada vez melhor, e que tenha mais autonomia, mais independência, e que consiga se virar sozinho, e tenha acesso à informação, e que tudo seja bastante transparente e acessível, e com disponibilidade garantida 24 horas por dia. Tá bom? Pessoas, alguma dúvida? Falem agora ou calem-se para sempre. Não se calem, ok, jamais. Fale, pode falar qualquer dia, qualquer horário, não tem problema. Pode me mandar e-mail 8 horas da noite, se eu responder, não ache que é completa loucura, tá bom? Reginaldo, conseguiu recuperar sua senha? Estou curiosa, por favor. Conseguiu? Que lindo! Eu que tinha feito bobagem com o seu e-mail, Reginaldo. A culpa é minha, não é da plataforma. Eu assumo. Isso aí, Hellington. Estou aguardando ansiosamente. Vou te mandar mais uma vez o link, porque eu sou dessas, tá? Para você não fugir, você se inscrever, fazer treinamento aí no carnaval. Vai ser super legal. Isso, prorroga a senha, cadastra a turma aí, Eduardo. Eduardo, de onde você é? Que cliente? Isso, muito bem, Eduardo. Aliás, o seu nome foi citado aqui hoje, depois eu tenho que falar com você sobre isso. Estou querendo fazer uma parceria com a vossa pessoa. Aguenta que a gente se fala. Reginaldo, quem atende você é um CAIS? É alguém específico? Só tem que ver como é que a gente faz para você acessar aí o portal do cliente. Ah, pronto, Matuque já está com isso no radar, a gente já combinou, a gente já conversou sobre isso. Não tem problema nenhum, eu já consigo te liberar o acesso ao EAC Mind como plataforma completa e também à plataforma de conhecimento. É só fazer a inscrição no linkzinho que eu mandei aí, tá? E, enfim, que você já recebeu. Que você pode fazer a busca sem ser aqui por esse campo, deixa eu compartilhar minha tela, né, gente? Sem ser pelo campo do portal do cliente, você já pode fazer a busca por dentro mesmo do EAC Mind. Então, por exemplo, vocês estão vendo a tela aí? É aquele mesmo sistema que a gente usa na trilha lá também, ó. Então, aqui eu posso buscar o SPED fiscal e consultar. Para isso, você não precisa estar com acesso do portal do cliente já habilitado. Então, a partir do momento que a gente te deu acesso na plataforma de capacitação, o acesso ao EAC Mind está liberado sem data limite, ok? Ficou clara essa diferença? Você pode entrar e acessar e usar o EAC Mind independente se a validade da trilha já acabou ou não. Ok? Bom, isso aí, Matuque, vamos lá. Eu acho que vai ser ótimo. Marcelo, sim, exatamente. Precisar de Mind, quiser fazer sugestão de conteúdo, ver que não achou uma informação, manda para conhecimento@eacsoftware.com.br, que a gente está à disposição de vocês. É essa a ideia mesmo, tá? Tem mais alguma pergunta aqui em cima? Cadê? Eduardo, Leandro... Ah, o vixe. Eduardo, preocupa não que é coisa boa. Relaxa que vai dar tudo certo, tá bom?
Aredilson também é a mesma coisa, tá, Aredilson? É só combinar aí que a gente libera o acesso também. Se não me engano, você já tinha pedido acesso. No Mind eu acho que você já tem, acho que você só não tem ainda no EAC-AD, né? Mas enfim, gente, pede via formulário que a gente responde rapidinho, tá? Não demora muito não. Beleza, deixa eu ver quem mais. Antônio, agradeço aí, parabéns pelo projeto. A GC tem corrido atrás para isso ficar bem bacana para vocês. Bonato, também aguarda aí seu pedido de prorrogação da senha, sem problemas. É isso o tempo todo, gente. Contratou um novo... Cadê? Não apareceu aqui ainda. Isso, eu respondi. É isso mesmo. Respondi, que é conhecimento@EAC, isso mesmo. Legal. Só não consegui reportar na hora, mas vai tentar ajustar. É isso aí, Eduardo, é exatamente isso. A gente precisa que vocês deem o feedback sobre o que não está sendo encontrado. Que vocês é que são os consumidores de informação. Então, se vocês não me apontarem, me avisem, entendeu? Então, é muito importante. Beleza, legal. Olha o grupo aí. Por favor, discutam coisas que interessem a conhecimento e mandem para mim. Tá bom? Kleber, dê o feedback, mande para a gente o que você não está achando, que a gente vai entrar pesado aí na criação de conteúdo cada vez mais para vocês, tá? É essa a nossa razão de ser como gestão do conhecimento dentro da EACS. Ok, pessoal? 4h30 já, preciso liberar para vocês trabalharem, né? Com um dia ou dois? Perfeito. Não sei o que é isso. Não entendi, Kleber. Não, a gente vai tentar, claro, com certeza. A gente vai tentar o máximo possível. É essa a ideia. Só que eu preciso saber o que é. Que coisa boa, fico feliz. Gente, novidade Neros. Dever de casa. Por favor, leiam, acessem e repassem a informação para quem para quem está envolvido nesse processo. Tá bom? Ok? Obrigada a todo mundo, tá? Agradeço a atenção de vocês aí. Obrigada, gente.